Aqui está a tradução e a reescrita do texto para português. Formatada em parágrafos e sem as marcações de tempo. No dia em que meu filho avarento e a esposa ganharam 53 milhões de pesos na loteria. Eles me expulsaram de casa com as palavras: não precisamos mais da sua pensão miserável. Vá morrer em outro lugar. Eles empalideceram quando eu dei risada e disse: queridos, por acaso vocês leram um nome nesse bilhete de loteria? Se você está assistindo a isso, se inscreva e me diga de onde você está me vendo. Deixe-me voltar e contar como chegamos a esse momento delicioso de justiça. Há 3 semanas. Em uma manhã cinzenta de dezembro em Puebla, México. Eu estava fazendo o que fiz todas as sextas-feiras por 32 anos, comprando meu bilhete semanal da Loteria Nacional na pequena loja do Don Jiménez. Os mesmos números que eu jogava desde 1992. O mesmo ritual. A mesma pequena oração para quem quer que estivesse ouvindo lá em cima. Meu nome é Dorothea Ramírez. Mas todos me chamam de Dori. Tenho 67 anos. Sou viúva há 2 anos e moro no que minha nora Alicia chama de nosso quarto de hóspedes. Embora hóspedes normalmente não precisem entregar todo o seu cheque de pensão como aluguel. Bom dia, senhora Ramírez. Cumprimentou Jimmy Jiménez de trás do balcão. Aos 25 anos. Ele ainda se lembrava de quando eu trazia meu filho Marcos para comprar doces baratos. O de sempre. Certo? Entreguei meus 50 pesos. Observando enquanto ele imprimia meu bilhete. Aqueles números. 7. 14. 23. 31. 45. Com o extra 18. Significavam algo. 7 pelo dia em que me casei com Hernando. 14 pelo dia em que Marcos nasceu. 23 pelo nosso aniversário de casamento. 31 pelo número da casa onde criamos nossa família. 45 pelos anos que passamos juntos. 18 pela idade de Marcos quando ele se formou no ensino médio. Tão orgulhoso e cheio de promessas na época. Naquele momento. Eu nunca imaginei que aqueles números se tornariam minha arma de destruição em massa. Torça por mim. Jimmy. Eu disse. Guardando o bilhete na minha bolsa. Sempre torço. Senhora Ramírez. Você merece um pouco de sorte. Se ele soubesse o quão proféticas seriam essas palavras. Caminhando para casa pelo frio de dezembro. Passei pela casa que Hernando e eu havíamos compartilhado por 43 anos. Os novos proprietários a pintaram de amarelo. Hernando teria odiado. Ele sempre dizia que nossa casa branca com persianas pretas parecia digna. Como um lugar onde pessoas decentes viviam e criavam seus filhos com respeito e valores. A ironia não me passou despercebida. Já que agora morava com o filho que criei naquela casa digna. E ele me tratava como um fardo indesejado. O BMW de Alicia estava na garagem quando cheguei ao que eu supostamente tinha que chamar de lar agora. Pela janela da cozinha. Pude vê-la no telefone. Gesticulando descontroladamente. Provavelmente falando com a irmã sobre as próximas férias ou reclamando de ter que dividir a casa com a mãe idosa de Marcos. Eu entrei pela porta dos fundos. Pendurando meu casaco no gancho ao lado da lavanderia. O mesmo gancho onde Marcos pendurava sua camisa da Liga Infantil. Onde Hernando pendurava suas camisas de trabalho. Onde famílias normais penduravam suas coisas porque pertenciam a algum lugar. Dori. É você? A voz da Alicia tinha aquela ponta particular que ela tinha quando estava chateada com algo. O que era a maior parte do tempo hoje em dia. Só eu. Respondi.
Embora quisesse adicionar, desculpe por existir na sua casa preciosa. Mas não o fiz. Porque eu tinha aprendido nesses últimos 2 anos que às vezes a sobrevivência significa manter a boca fechada e a dignidade intacta. Mesmo quando ambas se tornam mais difíceis de manter a cada dia. O dia em que Hernando morreu mudou tudo. Embora eu não tenha percebido no começo. A dor tem uma maneira de cegar você para os abutres que circulam acima da sua cabeça. Especialmente quando um deles é o seu próprio filho. O funeral de Hernando foi em uma terça-feira de dezembro de 2022. Tudo parecia surreal. 45 anos de casamento. Reduzidos a um serviço de 90 minutos e um almoço com sanduíches comprados na loja. Marcos fez um belo elogio sobre o pai ser um bom provedor e um homem de família. Alicia usava preto e enxugava os olhos nos momentos apropriados. Embora eu nunca tivesse visto chorar lágrimas de verdade por nada que não envolvesse seu cartão de crédito sendo recusado. Mãe, você não pode ficar sozinha naquela casa grande. Disse Marcos enquanto voltávamos do cemitério. Não é prático. Eu estava olhando pela janela a paisagem congelada. Pensando em como Hernando e eu costumávamos dirigir por essa mesma rota quando éramos namorados. Ele segurava minha mão e falava sobre a casa que compraríamos. Os filhos que criaríamos. A vida que construiríamos juntos. O prático nunca tinha sido parte dessas conversas. Tenho-me saído bem por 65 anos. Eu respondi. Acho que posso aguentar mais alguns. Mas a manutenção. O cuidado do jardim. A remoção da neve. Interveio Alicia do banco da frente. Na sua idade. Duri. Essas coisas se tornam perigosas. E se você cair? E se algo acontecer e ninguém te encontrar por dias? A preocupação em sua voz soava genuína. Quase acreditei nela. Além disso, acrescentou Marcos. Temos muito espaço. O quarto de hóspedes quase não é usado e você poderia ajudar com os netos quando eles visitarem. Ajudar com os netos. Essa deveria ter sido minha primeira pista. A casa de Marcos e Alicia era uma ampla colonial na parte nova da cidade. Completa com uma garagem para 3 carros e uma ilha na cozinha. Eles a compraram 5 anos antes. Esticando o orçamento até o que Alicia chamava de limite absoluto e o que eu, em particular, achava que era além de seus meios. Mas o que eu sabia? Eu era apenas uma viúva com uma casa quitada e 45 anos de poupança que Hernando havia cuidadosamente guardado. O quarto de hóspedes era bonito o suficiente. Paredes amarelas pálidas. Móveis brancos. Vista para o quintal perfeitamente cuidado. Será como um hotel confortável. Disse Alicia, ajeitando as almofadas na cama queen. Seu próprio espaço. Mas com a família por perto. O primeiro mês foi realmente agradável. Cozinhei o jantar na maioria das noites. Fiz tarefas domésticas sem ser pedida e fiquei no meu quarto quando Marcos e Alicia precisavam de privacidade. Eles pareciam gratos pela ajuda. Embora eu notasse que nunca se ofereciam para pagar pela comida ou serviços públicos. Mesmo que meu cheque de pensão do INSS estivesse indo para o que Alicia eufemisticamente chamava de despesas domésticas. No segundo mês, os pedidos começaram a chegar. Duri. Você pode cuidar da Emma e do Jake neste fim de semana? Alicia e eu precisamos de tempo como casal. Duri. Você pode pegar nossa roupa na lavanderia? Você já está indo para a loja de qualquer maneira. Duri. Você pode atender o técnico da TV a cabo? Estamos ambos no trabalho e alguém precisa estar aqui. Lenta,
eficientemente. Eles estavam me transformando de hóspede em empregada doméstica não paga. Mas eu dizia a mim mesma que era temporário. Apenas até que eu descobrisse meu próximo movimento. Apenas até que a dor não fosse tão intensa. Apenas até que eu me sentisse forte o suficiente para morar sozinha de novo. Eu deveria ter ouvido a voz de Hernando na minha cabeça. Aquela que sempre dizia, Doroteia. Quando alguém te mostra quem ele é pela primeira vez. Acredite. No verão. A máscara começou a cair. Os pedidos de Alicia se tornaram exigências. E Marcos desenvolveu um talento para estar convenientemente ausente quando surgiam conflitos. Dori. Precisamos falar sobre o acordo financeiro. Alicia anunciou uma manhã durante o café. Ela tinha espalhado papéis na mesa da cozinha como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios. O que? Eu suponho. Era. Que tipo de acordo? Perguntei. Embora meu estômago já estivesse afundando. Despesas de vida. Sua parte dos serviços. Comida. Manutenção da casa. É justo que você contribua proporcionalmente para o que usa. A palavra proporcionalmente deveria ter sido minha segunda pista. Alicia tinha-se formado em administração de empresas e adorava usar a terminologia corporativa para fazer as conversas pessoais soarem oficiais e inevitáveis. Ela deslizou um papel pela mesa. Uma lista detalhada de despesas mensais. Com minha parte destacada em amarelo. 8.000 pesos de aluguel do quarto de hóspedes. 2.000 de serviços públicos. 3.000 de comida e suprimentos domésticos. 13.000 no total. O que por acaso era exatamente 500 pesos a menos que o meu cheque de pensão mensal. Isso parece alto. Eu disse com cuidado. Eu sou só uma pessoa e fico fora por várias horas por dia no centro de idosos. Mas você usa a cozinha? O banheiro? As instalações de lavanderia? Retrucou Alicia. E quando a Emma e o Jake visitam? Você está aqui o fim de semana inteiro. O que aumenta nossos custos significativamente. Emma e Jake eram os filhos de Marcos do primeiro casamento dele. Eles visitavam a cada 2 fins de semana. E eu adorava tê-los por perto. Eles tinham 8 e 10 anos. Cheios de energia e perguntas e do tipo de alegria inocente que me fazia lembrar porque ser avó era suposto ser uma das grandes recompensas da vida. Claro. Alicia tinha uma perspectiva diferente sobre as visitas deles. É exaustivo ter crianças na casa cada 2 fins de semana. Ela disse à irmã no telefone um dia. Sem perceber que eu podia ouvi-la da lavanderia. E agora com a Dori aqui também. É como se eu estivesse administrando uma pensão. Assinei o acordo financeiro. Por que opção eu tinha? Encontrar um apartamento na minha idade com apenas 500 pesos por mês sobrando para despesas pessoais não era realista. E Marcos parecia genuinamente preocupado com o meu bem-estar. Mesmo que a esposa dele me visse como um centro de lucro. Isso é só temporário. Mãe. Ele me assegurou quando eu expressei dúvidas sobre o arranjo. Até que a gente descubra um plano de longo prazo que funcione para todos. O plano de longo prazo. Como se viu? Envolvia-me tornar cada vez mais invisível e cada vez mais útil. No outono. Eu estava fazendo todas as compras. A maior parte da cozinha e toda a limpeza. Quando Emma e Jake visitavam. Eu era a principal cuidadora deles enquanto Marcos e Alicia saíam para jantares românticos ou escapadas de fim de semana. Quando eles recebiam amigos de Alicia. Esperava-se que eu servisse bebidas e aperitivos.
E depois desaparecesse para o andar de cima para que os adultos pudessem ter suas conversas sofisticadas. O ponto de ruptura veio em novembro. Durante um dos jantares da Alicia. Eu tinha passado a tarde preparando aperitivos e limpando a casa. Depois servi bebidas aos seus convidados com um sorriso forçado no rosto. Enquanto eu recolhia copos vazios da sala de estar. Ouvi Alicia falando com a amiga dela. Jennifer. Tem funcionado perfeitamente. Alicia estava dizendo. A Dori cuida de todas as tarefas domésticas. Cuida das crianças quando eles estão aqui. E a pensão dela cobre a maioria das despesas dela. É como ter uma empregada doméstica que nos paga pelo privilégio. Jennifer riu. Isso é brilhante. Você deveria escrever um livro, Como Lucrar com a Sua Sogra. Parada ali com uma bandeja cheia de copos sujos. Ouvindo minha situação de vida ser discutida como um esquema de negócios astuto. Algo se cristalizou dentro de mim. Isso não era uma moradia temporária durante uma transição difícil. Isso não era família ajudando família em tempos difíceis. Isso era exploração pura e simples. Mas não disse nada naquela noite. Apenas levei os copos para a cozinha. Carreguei a máquina de lavar louça e subi para o meu quarto. Afinal, eu ainda tinha meu bilhete de loteria semanal para esperar. E às vezes, se você espera tempo suficiente, o universo tem uma maneira de acertar as contas. Dezembro chegou com uma tempestade precoce e o anúncio de Alicia de que eles transformariam um porão em uma suíte para a sogra para mim. Ela apresentou a ideia como uma melhoria maravilhosa. Completa com uma pequena cozinha e entrada separada. Você terá muito mais privacidade. Ela explicou. Espalhando desenhos arquitetônicos sobre a mesa de jantar. Seu próprio espaço. Sua própria entrada. Quase como seu próprio apartamento. O porão. Eles queriam me mudar para o porão. Marcos ficou por perto. Parecendo desconfortável. Mas apoiador. O empreiteiro diz que estará pronto na primavera. Ele murmurou. E você terá a cozinha. Então não precisará usar a cozinha principal tanto. Tradução, eles queriam me isolar completamente. Eliminar até mesmo o mínimo inconveniente de compartilhar espaços comuns com a hóspede que lhes pagava 13,000 pesos por mês pelo privilégio. E se eu não quiser me mudar para o porão? Perguntei. O sorriso de Alicia se contraiu. Bem, Dori. Nós temos pensado sobre isso também. Este arranjo tem funcionado bem. Mas estamos começando a sentir que precisamos de nosso espaço de volta como casal. A suíte do porão te daria independência enquanto nos mantém todos por perto. E se eu preferir encontrar outro lugar para morar? Perguntei. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Finalmente. Marcos pigarreou. Mãe? Nos acostumamos a ter você aqui. Você é família. Mas se você quisesse explorar outras opções, nós entenderíamos. Outras opções. Na minha idade. Com 500 pesos por mês de renda discricionária. Minhas outras opções se limitavam a moradia subsidiada para idosos com uma lista de espera de 2 anos. Ou um estúdio na parte mais perigosa da cidade. Eles me tinham presa. E eles sabiam disso. Naquela sexta-feira. Eu caminhei até a lojinha do Don Jiménez com mais determinação do que o habitual. A neve caía constantemente, cobrindo as calçadas com uma camada escorregadia de gelo que tornava cada passo traiçoeiro. Mas eu não me importava mais com o quão traiçoeiro. Minha vida inteira tinha se tornado traiçoeira. Tempo ruim para caminhar.
Senhora Ramírez? Disse Jimmy enquanto eu sacudia a neve das minhas botas. Já andei em pior? Respondi, tirando meus 50 pesos da minha bolsa. Os mesmos números de sempre. Enquanto Jimmy imprimia meu bilhete. Eu me peguei pensando naqueles números de uma maneira diferente. 7 pelo dia em que me casei com Hernando quando era jovem e acreditava em finais felizes. 14 pelo dia em que Marcos nasceu. Quando eu pensei que estava criando um homem que respeitaria e protegeria a família. 23 pelo nosso aniversário de casamento. Celebrando décadas de parceria e apoio mútuo. Talvez fosse hora de esses números representarem algo novo. Eu guardei o bilhete na minha carteira. Logo atrás da antiga carteira de motorista de Hernando que eu não conseguia jogar fora. Cruzo os dedos para mim. Jimmy. Eu disse. Como sempre. Sempre faço. Senhora Ramírez. Esta pode ser a sua semana. Caminhando para casa através da neve. Passei por um grupo de adolescentes andando de trenó na colina atrás da escola primária. Suas risadas e quando na paisagem congelada. Alegria pura. Sem nenhuma subcorrente de cálculo ou manipulação. Eu me lembrei de Marcos naquela idade. De como ele passava horas construindo fortalezas de neve e se recusava a entrar. Mesmo quando suas roupas estavam encharcadas e seus lábios azuis de frio. Onde aquele garoto tinha ido? Quando ele tinha se tornado alguém que podia olhar nos olhos da própria mãe e explicar por que mudá-la para o porão era realmente para o seu próprio bem? De volta em casa. Alicia estava na cozinha. Ao telefone com o empreiteiro. Sim. Precisamos das opções mais baratas para tudo. Ela dizia. Não precisa ser luxuoso. É só para uma pessoa idosa. Só para uma pessoa idosa. Era nisso que eu tinha me tornado na casa do meu filho. Não Dorothea Ramírez. Que havia criado 2 filhos e enterrado um marido. E sobrevivido a 67 anos de alegrias e tristezas e tudo o que havia no meio. Apenas uma pessoa idosa. Para ser gerenciada da maneira mais eficiente e barata possível. Eu subi para o meu quarto enquanto ainda tinha um quarto no andar de cima e me sentei perto da janela. Observando a neve cair. Na minha bolsa. Meu bilhete de loteria esperava pacientemente. Carregando aqueles números familiares que nunca haviam me decepcionado. Mesmo quando todos os outros o fizeram. Às vezes. O universo leva seu tempo para preparar a justiça. Mas quando ela chega por completo. Os números vencedores foram anunciados na sexta-feira à noite. Às 22h59 no canal 7. Eu estava na cama. Lendo um livro da biblioteca sobre uma mulher que herdava uma casa misteriosa. Quando o segmento da loteria veio durante o noticiário noturno. O prêmio principal da Loteria Nacional desta noite. Anunciou a loira animada. Foi de 53 milhões de pesos. Os números vencedores são 7, 14, 23, 31, 45 e o extra 18. Por um momento, meu cérebro se recusou a processar o que tinha ouvido. Eram os meus números. Meus números exatos. Aqueles que eu tinha jogado fielmente por 32 anos. Eu tateei o controle remoto. Rebobinando o DVR para ouvir o anúncio novamente. 7, 14, 23, 31, 45 e o extra 18. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava minha bolsa.
tirando o bilhete de loteria com dedos que de repente se sentiam artríticos e desajeitados. Lá estavam eles, impressos em preto e branco. 7, 14, 23, 31, 45. Extra 18. 53 milhões de pesos. Eu me sentei ali, olhando para o bilhete, esperando a realidade se assentar. Depois de 32 anos de esperança e investimentos de 50 pesos. Eu finalmente tinha ganhado. Não apenas ganhado. Tinha ganhado muito. Meu primeiro instinto foi correr para baixo e contar a Marcos e Alicia. Compartilhar a notícia incrível com a família. Celebrar este momento de mudança de vida juntos. Então, eu me lembrei de onde eu estava sentada e como eu tinha chegado ali. Na casa deles. Pagando-lhes 13,000 pesos por mês de aluguel enquanto servia como empregada doméstica e babá não paga. Programada para ser mudada para o porão na primavera porque minha presença em suas vidas tinha se tornado inconveniente. Talvez eu devesse guardar essa informação para mim por um tempo. Apenas até descobrir o que ganhar 53 milhões significava para o meu futuro. Eu deslizei o bilhete de volta para a minha carteira e desliguei a TV. Dormir era impossível. Mas eu fiquei deitada no escuro por horas. Pensando. Ao amanhecer, eu tinha o começo de um plano. A manhã de sábado veio com um caos típico. Emma e Jake estavam visitando para o fim de semana. O que significava que Alicia desapareceria para fazer as unhas enquanto eu supervisionava o café da manhã. O entretenimento e o gerenciamento geral das crianças. Bom dia, Dory, disse Alicia, já vestida com suas roupas de ginástica. Vou para o yoga e depois para o salão. Você pode cuidar das crianças? Claro. Eu respondi. Como sempre. Marcos estava em seu escritório, colocando em dia os e-mails do trabalho antes de seu jogo de golfe. As crianças estavam na sala de estar, ainda de pijama, discutindo sobre o que assistir na TV. Foi durante este caos perfeitamente comum de sábado de manhã que Alicia decidiu arrumar a cozinha. O que incluía esvaziar minha bolsa para procurar os cupons de supermercado que eu havia recortado no início da semana. Dory, onde você colocou aqueles cupons de cereal? Ela gritou, vasculhando minhas coisas. Devem estar no bolso lateral. Respondi, focada em mediar a disputa pelo controle remoto entre Emma e Jake. Eu os encontrei. E... Meu Deus! O que é isso? Algo na voz da Alicia me fez levantar a cabeça. Ela estava parada ao lado do balcão da cozinha segurando meu bilhete de loteria. Seu rosto pálido de choque. Você comprou um bilhete de loteria? Meu estômago afundou. Mas eu mantive minha expressão neutra. Eu compro um toda semana. Os mesmos números por 32 anos. Alicia estava olhando para o bilhete como se fosse radioativo. Dory, você sabe quais foram os números vencedores de ontem à noite? Antes que eu pudesse responder, ela estava pegando seu telefone, buscando freneticamente no Google. Meu Deus! Meu Deus! Marcos! O grito dela fez com que Marcos viesse correndo do seu escritório. A camisa de golfe meio abotoada. O cabelo ainda bagunçado de sono. O que foi? Alguém se machucou? O bilhete de loteria. Alicia empurrou o bilhete para ele com as mãos trêmulas. Olha os números. Olha o sorteio de ontem à noite. Marcos pegou o bilhete.
franzindo a testa enquanto lia os números. Sua testa se aprofundou enquanto Alicia mostrava a ele a tela do telefone dela com a combinação vencedora. O silêncio na cozinha se arrastou como um laço. Quebrado apenas por Emma perguntando se alguém ia fazer panquecas. Finalmente. Marcos olhou para mim. Sua expressão ilegível. Mãe. Você percebe o que isso significa? Eu percebi exatamente o que significava. A única pergunta era se eles percebiam. A próxima hora foi por caos. E eu assisti a tudo se desenrolar do meu assento na mesa da cozinha. Como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa através de uma janela. Alicia andava pela cozinha. O telefone pressionado na orelha. Falando com o que parecia ser cada pessoa em sua lista de contatos. 53 milhões. Sim. Milhões. Ganhamos na loteria. Nós ganhamos. Isso era interessante. Marcos tinha pegado o bilhete de Alicia e estava-o examinando como um perito forense. Comparando os números na tela do telefone dele repetidamente. Isso é real. Ele continuava murmurando. Isso é realmente real. Emma e Jake. Sentindo que algo importante estava acontecendo. Tinham abandonado a disputa pela TV e estavam parados na entrada da cozinha. Com os olhos arregalados de confusão e excitação. Nós somos ricos agora? Perguntou Emma. Nós somos muito ricos. Querida. Disse Alicia. Pegando-a no colo e dando uma volta pela cozinha. Nós nunca mais teremos que nos preocupar com dinheiro. Eu me peguei pensando em Hernando. Imaginando o que ele pensaria dessa cena. Provavelmente algo irónico sobre contar os pintinhos antes deles nascerem. Hernando sempre tinha sido cauteloso em assumir resultados antes de entender todas as variáveis. Mãe? Disse Marcos. Ainda segurando o bilhete. Nós precisamos ligar para um advogado. E um consultor financeiro. E provavelmente um contador. Há impostos a serem considerados. E procedimentos de resgate e provavelmente deveríamos ligar para aquele empreiteiro e atualizar os planos do porão. Interrompeu Alicia. Quero dizer. Se somos milionários. Não precisamos mais ir com as opções mais baratas. O porão. De novo. Mesmo no meio do que eles pensavam ser uma fortuna que mudaria a vida. Eles ainda planejavam me mudar para o porão. Na verdade. Continuou Alicia. Sua voz assumindo aquele tom particular que ela usava quando estava trabalhando em um problema. Deveríamos pensar maior do que o porão. Quer dizer. Com esse tipo de dinheiro. Poderíamos comprar uma casa maior. Algo com uma ala de sogra adequada. Ou? A voz dela se iluminou. Poderíamos investigar uma daquelas belas comunidades para idosos para a Dori. Aqueles lugares onde eles têm atividades e cuidados médicos e tudo. É? Aí estava. O dinheiro ia comprar-lhes uma maneira mais elegante de se livrar de mim. Marcos assentiu com entusiasmo. É uma ótima ideia. Mãe. Você provavelmente seria mais feliz com pessoas da sua idade. Certo? E agora podemos pagar um dos lugares realmente bonitos. Eu observei meu filho e Nora fazerem planos para o meu futuro. Usando o dinheiro que eles presumiam que lhes pertencia. Para resolver um problema que eles haviam criado ao me tratar como uma inconveniência. A ironia era tão perfeita que quase me fez rir. Há apenas um pequeno detalhe que provavelmente deveríamos abordar. Eu disse calmamente. Eles dois se viraram para me olhar. Com expressões de expectativa e um pouco de impaciência.
como pais ouvindo uma criança que interrompeu uma conversa de adultos. O bilhete de loteria? Continuei calmamente. Está no meu nome. O silêncio que se seguiu foi diferente do de antes. Este não era o silêncio chocado de notícias inesperadamente boas. Este era o silêncio horrorizado de pessoas percebendo que tinham feito uma suposição terrível. O que você quer dizer? Perguntou Alicia lentamente. Eu estendi a mão. E depois de um momento de hesitação, Marcos colocou o bilhete na minha palma. Eu quero dizer. Eu disse, olhando para os números familiares que acabavam de se transformar de esperança em poder, que eu comprei este bilhete com o meu dinheiro. Da minha bolsa. Usando os números que eu tenho jogado por 32 anos. O que o torna meu. O rosto de Alicia passou por várias mudanças de cor fascinantes. Mas você mora aqui. Nós somos família. Esse dinheiro muda tudo para todos nós. Não? Eu disse, me levantando da mesa da cozinha com mais dignidade do que eu tinha sentido em 2 anos. Ele muda tudo para mim. O olhar de realização que amanheceu em seus rostos era algo que eu sabia que iria valorizar por anos. O momento em que eles entenderam que sua empregada não paga. Sua futura moradora do porão. Sua fonte conveniente de dinheiro de aluguel mensal. Tinha acabado de se tornar independentemente rica. E que eles estavam prestes a descobrir que 53 milhões de pesos podiam comprar muito mais do que uma casa bonita. Podia comprar liberdade. Podia comprar justiça. E podia comprar a vingança mais satisfatória que uma mãe já serviu a filhos ingratos. A cozinha ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido da geladeira e Emma sussurrando para Jake na sala de estar. Marcos e Alicia ficaram congelados. Como se alguém tivesse anunciado que a gravidade era opcional. Mãe? Disse Marcos com cuidado. Não vamos nos precipitar aqui. Sim? Tecnicamente o bilhete está no seu nome. Mas nós somos família. Nós compartilhamos as coisas. Nós nos apoiamos. Eu quase ri alto. Nos apoiamos. Como quando eles me apoiaram cobrando-me 13,000 pesos por mês para morar no quarto de hóspedes deles? Ou quando eles me apoiaram planejando me mudar para o porão? Você está absolutamente certo. Eu disse docemente. Nós nos apoiamos. É por isso que eu tenho apoiado vocês com o meu cheque de pensão todos os meses enquanto faço todo o trabalho doméstico e cuido das crianças de graça. O cérebro de negócios de Alicia estava trabalhando horas extras. Eu podia ver nos olhos dela. Ela estava calculando. Estrategizando. Procurando um ângulo. Dori. Querida. Ela disse. Usando a voz que reservava para seus clientes mais importantes. Eu acho que houve um mal-entendido sobre nosso arranjo de vida. É mesmo? Eu guardei o bilhete de loteria de volta na minha carteira com cuidado deliberado. Então, eu suponho que vocês não se importem se eu parar de contribuir para as despesas domésticas imediatamente. Já que eu sou família. Não uma inquilina. Marcos deu um passo à frente. As mãos levantadas como se estivesse lidando com um animal potencialmente perigoso. Mãe? Vamos todos respirar fundo aqui. Esta é uma notícia enorme. Que muda a vida. Precisamos pensar sobre as implicações com cuidado. Ou? Eu tenho pensado. Eu disse. Por cerca de 8 horas agora. Desde que eu vi aqueles números ontem à noite. E eu cheguei a algumas conclusões interessantes. O sorriso falso de Alicia estava começando a se rachar nas bordas. Que tipo de conclusões?
Bem, para começar, eu concluí que 53 milhões de pesos são suficientes para viver muito confortavelmente o resto da minha vida sem depender de mais ninguém para moradia. A temperatura na sala parecia cair 10 graus. Você não está falando sério? Sussurrou Alicia. Você não iria embora? Não depois de tudo o que nós fizemos por você? Tudo o que eles tinham feito por mim? Como pegar meu dinheiro todos os meses enquanto me tratavam como uma ajuda contratada? Como planejar me mudar para o porão porque minha presença em suas vidas tinha se tornado inconveniente? Como discutir minha situação de vida em jantares? Como se fosse um esquema de negócios astuto? Eu estou muito séria. Eu disse. Na verdade, eu planejo ligar para o escritório da loteria na segunda-feira de manhã para resgatar meu prémio. E então eu vou começar a procurar um lugar para mim. Marco estava começando a entrar em pânico. Eu podia ver pela maneira como ele continuava passando as mãos pelo cabelo. Mãe, você não pode tomar decisões como essa quando você está emocional. Isso é muito grande. Muito complicado. Você precisa de ajuda para gerenciar esse tipo de dinheiro. De quem? De você? Sim. De nós. Nós somos sua família. Eu olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele. E vi um estranho. Quando Marcos tinha se tornado alguém que pensava que eu era muito incompetente para lidar com meus próprios assuntos? Quando ele tinha decidido que ser meu filho lhe dava direito sobre minhas escolhas? Marcos. Eu disse em voz baixa. Quando seu pai estava morrendo. Você sabe o que ele me fez prometer? Eles dois ficaram muito quietos. Ele me fez prometer que eu não deixaria ninguém tirar vantagem da minha bondade. Ele disse que as pessoas tentariam. Especialmente a família. Porque eles assumiriam que eu era muito educada ou muito fraca para me defender. O silêncio se estendeu até que Alicia finalmente pigarreou. Dory, eu acho que você está exagerando que foi basicamente uma falha de comunicação. Estou? Eu peguei minha bolsa e tirei um pequeno caderno. Deixe-me compartilhar alguns números com vocês. No último ano, eu paguei a vocês 156,000 pesos em despesas domésticas. Eu forneci aproximadamente 200 horas de babá não paga. Eu fiz cerca de 800 cargas de roupa. Cozinhei umas 300 refeições. E limpei esta casa de cima a baixo toda semana. O rosto de Alicia ficou mais vermelho a cada número. Em troca, vocês me deram um quarto de hóspedes que planejam realocar para o porão e o privilégio de ouvi-los discutir meus arranjos de vida como entretenimento para seus jantares. Isso não é justo. Protestou Marcos. Nós fornecemos um lar para você. Vocês me forneceram quarto e comida em troca de pagamento e trabalho que excederam o que vocês forneceram em cerca de 200,000 pesos. Isso não é generosidade. Meu filho. Isso é exploração. A palavra pairou no ar como fumaça. E agora? Eu continuei, me levantando e alisando meu suéter. Eu tenho os recursos para explorar outras opções. A manhã de domingo chegou com Alicia em modo completo de gerenciamento de crise. Ela obviamente tinha passado a noite inteira criando estratégias. Porque me cumprimentou na mesa do café da manhã com uma pasta de 3 argolas e seu sorriso mais profissional. Eu estive fazendo algumas pesquisas. Ela anunciou, abrindo a pasta para revelar artigos impressos sobre ganhadores de loteria. Você sabia que 70% dos ganhadores de loteria vão à falência em 5 anos? É assim mesmo. As estatísticas são assustadoras. Más decisões financeiras.
Maus investimentos. Membros da família se aproveitando. É um completo desastre para a maioria das pessoas. Ela folheou páginas de texto destacado. É por isso que você precisa de orientação profissional. Orientação da família. Marcos. Ele apareceu na porta parecendo que não tinha dormido bem. Mãe? Alicia está certa. Isso é muito grande para uma pessoa lidar sozinha. Especialmente alguém da sua idade. Acrescentou Alicia de forma útil. Sem ofensa. Dori. Mas gerenciar 53 milhões requer experiência em leis fiscais. Estratégia de investimento. Planejamento patrimonial. É incrivelmente complexo. Eu tomei um gole do meu café e estudei seus rostos sérios. Eles claramente tinham gasto um tempo considerável preparando esta intervenção. Trabalhando em seus pontos de discussão e estratégia. Era quase comovente o esforço que eles colocavam em me convencer de que eu era incompetente. Vocês pensaram muito nisso. Eu observei. Nós nos importamos com você? Disse Marcos. Nós não queremos ver você cometer erros que poderiam arruinar sua segurança financeira. Que tipo de erros? Eu perguntei. Alicia se inclinou para a frente. Sentindo uma abertura. Bem? Por exemplo, comprar uma casa sem entender as implicações fiscais. Ou fazer grandes compras sem considerar como elas afetam seu fluxo de caixa de longo prazo. Ou confiar nas pessoas erradas com seu dinheiro. As pessoas erradas? Eu repeti. Como quem? Como consultores financeiros que cobram taxas enormes. Ou gerentes de investimento que empurram produtos arriscados. Ou membros da família que podem tentar tirar vantagem da sua generosidade. Disse Alicia. Aparentemente sem nenhum senso de ironia. Eu coloquei minha xícara de café com precisão deliberada. Alicia. Deixe-me te perguntar uma coisa. Quando eu me mudei para cá, você pesquisou o custo médio de instalações de vida assistida em nossa área? Os olhos dela piscaram com algo que poderia ter sido culpa. Eu? O que você quer dizer? Eu quero dizer. Você pesquisou quanto custaria para eu morar em outro lugar. Para que você pudesse especificar meu quarto e comida de forma competitiva? Marcos se moveu desconfortável. Mamãe. Nunca pensamos nisso dessa forma. Porque eu mesma fiz uma pesquisa ontem. O custo médio de um quarto privado numa instalação de qualidade para idosos por aqui é cerca de 18,000 pesos por mês. Isso inclui refeições, limpeza, atividades e apoio médico. Alicia estava muito quieta agora. Eles têm-me cobrado 13,000 por um quarto de hóspedes e o privilégio de fazer minha própria limpeza. Cozinhar e cuidar das crianças. Isso não é família ajudando família. Isso é um arranjo de negócios. E nem sequer é justo. Não é sobre dinheiro. Disse Marcos desesperadamente. É sobre família. Sobre ficarmos juntos. É mesmo? Então por que você planejava me mudar para o porão? Nenhum dos dois tinha uma resposta para isso. Fechei a pasta de Alicia e a deslizei de volta pela mesa. Agradeço sua preocupação com ganhadores de loteria que vão à falência. Mas acho que vocês estão preocupados com a pessoa errada tomando más decisões financeiras. A compostura profissional de Alicia estava começando a se desfazer. O que isso supostamente significa? Significa que no último ano eu tenho subsidiado o estilo de vida de vocês em cerca de 200,000 pesos. Enquanto isso,
Vocês têm planejado reformas em casa, tirado férias e comprado móveis novos. Tudo enquanto cobram de sua sogra idosa aluguel a preço de mercado por acomodações abaixo do padrão. Marcos parecia genuinamente confuso. Abaixo do padrão. Mamãe? Esta é uma casa bonita. Sem privacidade. Sem independência e com uma proprietária que me trata como empregada doméstica. Levantei-me da mesa. Mas tudo isso está prestes a mudar. Aonde você vá? Perguntou Alicia bruscamente. Ligar para meu advogado. O olhar de pânico que passou pelos dois rostos era algo que eu lembraria por muito. Muito tempo. Na tarde de segunda-feira. A notícia da minha vitória na loteria havia-se espalhado por Puebla como um incêndio. Jimmy Jiménez aparentemente ligou os pontos quando viu os números vencedores anunciados e, ao meio-dia, havia 3 vans de notícias estacionadas do lado de fora da casa de Marcos e Alicia. Eu observei da janela do meu quarto enquanto repórteres batiam na porta da frente, pedindo entrevistas com a milionária misteriosa. Alicia tinha o hábito de atender a porta com o cabelo perfeitamente arrumado e seu sorriso mais brilhante, claramente esperando ser destacada na cobertura. A senhora Ramírez está descansando e não está disponível para comentários agora. Ela disse ao repórter do Canal 7. Mas como sua família? Estamos tão animados com esta bênção em todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas. Essa frase estava se tornando a favorita de Alicia. Meu telefone estava tocando constantemente desde as 10 da manhã. Velhos amigos da igreja. Ex-colegas do escritório de seguros onde trabalhei antes de me aposentar. Até mesmo minha prima Patrícia de Monterrey. Todos queriam me parabenizar. Compartilhar minha empolgação e, inevitavelmente, perguntar o que eu planejava fazer com o dinheiro. O que eu planejava fazer era me encontrar com David Rivera, o advogado que Hernando e eu havíamos usado para nossos testamentos e planejamento patrimonial. David me esperava às 2 horas e eu estava ansiosa pela conversa. Dori, você não pode sair de casa agora, disse Alicia, me interceptando enquanto eu me dirigia para a porta da frente com minha bolsa e chaves do carro. Tem repórteres em todo lugar. Eles vão-te assaltar. Tenho um compromisso. Respondi calmamente. Não pode esperar? Pelo menos até a atenção da mídia se acalmar? Marcos apareceu ao lado de sua esposa, ambos bloqueando meu caminho como guarda-costas preocupados. Não. Não pode esperar. Mãe, seja razoável. Você não está equipada para lidar com esse tipo de circo midiático. Deixe-nos ajudá-la a navegar por isso. Navegar. Outro dos termos corporativos de Alicia. Eu tenho navegado minha própria vida por 67 anos. Eu disse. Acho que consigo lidar com uma caminhada até meu carro. Mas quando abri a porta da frente, entendi a preocupação deles. Havia de fato repórteres amontoados no gramado da frente. Câmaras e microfones prontos. No momento em que me viram, eles avançaram como uma matilha de cachorros excitados. Senhora Ramírez, como se sente ao ganhar 53 milhões de pesos? O que você planeja fazer com o dinheiro? É verdade que você tem jogado os mesmos números por mais de 30 anos? Eu parei no degrau da frente, olhando para o mar de rostos expectantes. Atrás de mim, eu podia sentir Marcos e Alicia à espreita, provavelmente esperando que eu recuasse para dentro de casa, onde eles pudessem continuar sua campanha para gerenciar minha nova fortuna. Em vez disso,
Eu ajeitei meus ombros e desci os degraus da frente com o máximo de dignidade que pude reunir. Sou muito grata por esta bênção. Eu disse aos repórteres, parando ao lado do meu carro. Quanto ao que eu planejo fazer com o dinheiro, vou usá-lo para viver de forma independente e tomar minhas próprias decisões pela primeira vez em 2 anos. O que a senhora quer dizer com isso? Senhora Ramírez? Eu olhei de volta para a casa, onde Marcos e Alicia estavam enquadrados na porta. E algo se encaixou dentro de mim. Algo que parecia clareza, força e honestidade há muito tempo esperada. Eu quero dizer que às vezes na vida você descobre que as pessoas em quem mais confia têm-se aproveitado da sua bondade. E às vezes, o universo te dá os recursos para fazer algo a respeito. Os repórteres sentiram que uma história estava se formando, pressionando para mais perto com seus microfones. A senhora pode dar mais detalhes? Eu tenho vivido com meu filho e nora nos últimos 2 anos, pagando-lhes 13,000 pesos por mês de aluguel enquanto presto serviços domésticos e de babá não remunerados. Eles planejavam me mudar para o porão porque minha presença no espaço principal da casa se tornou inconveniente. Eu pude ouvir a inspiração ofegante de Alicia na porta. Mas agora que tenho os meios para viver de forma independente, vou encontrar meu próprio lugar. Um lugar onde eu possa ser uma hóspede quando visitar meu filho, em vez de uma inquilina pagante na casa deles. A senhora está dizendo que a sua própria família estava se aproveitando financeiramente da senhora? Eu olhei diretamente para a câmara mais próxima, pensando em todos os outros idosos que poderiam estar assistindo. Pessoas que poderiam estar em situações semelhantes com suas próprias famílias. Eu estou dizendo que família deve ser sobre amor e respeito, não arranjos de negócios. E estou dizendo que nunca é tarde demais para se defender. Não importa a sua idade. As perguntas vieram mais rápido depois disso. Mas eu já tinha dito o que precisava dizer. Eu entrei no meu carro e fui embora, deixando Marcos e Alicia para lidar com o circo midiático que eu acabara de criar. No meu espelho retrovisor, eu podia ver Alicia tentando franticamente gerenciar a situação. Provavelmente inventando alguma história sobre mal-entendidos e dinâmicas familiares. Mas a verdade já estava lá fora, sendo transmitida por 3 estados. E eu estava apenas começando. O escritório de advocacia de David Rivera era um refúgio bem-vindo do caos da mídia. Aos 75 anos, David tinha o tipo de abordagem calma e metódica que vinha de 40 anos ajudando as pessoas a navegar pelas complicações da vida. Dorotea, ele disse, levantando-se de trás de sua mesa com um sorriso caloroso. Parabéns. Hernando ficaria tão orgulhoso. Obrigada. Eu me ajeitei na familiar cadeira de couro onde Hernando e eu havíamos nós sentado tantas vezes, discutindo testamentos e apólices de seguro e todos os detalhes práticos de uma vida compartilhada. Eu vi a cobertura de notícias. Continuou David, sua expressão ficando séria. Uma grande declaração que você fez para aqueles repórteres. Foi demais? De jeito nenhum. Às vezes a verdade precisa ser dita claramente. Ele abriu uma pasta de arquivos e tirou um bloco de notas legal amarelo. Agora, vamos falar sobre proteger seus interesses. Você já reivindicou o prêmio? Eu planejava ir para a cidade do México amanhã para me encontrar com os oficiais da loteria. Bom, eu recomendaria pegar a anuidade em vez do pagamento único para fins fiscais. E precisaremos estabelecer alguns fundos fiduciários. Talvez uma fundação de caridade se você estiver interessado em filantropia. Passamos a próxima hora discutindo estratégias financeiras.
Implicações fiscais e planejamento patrimonial. David explicou tudo em termos que eu podia entender, nunca sugerindo que as decisões fossem muito complexas para que eu as compreendesse. Foi enquanto discutíamos arranjos de vida que David soltou sua própria bomba. Dorothea. Há algo que eu preciso te dizer. Algo que Hernando me fez prometer manter confidencial a menos que circunstâncias específicas surgissem. Meu estômago se apertou. Que tipo de circunstâncias? Se sua família algum dia tentasse se aproveitar financeiramente de você. David abriu outro arquivo. Este grosso com documentos. Hernando estava mais ciente da situação de Marcos e Alicia do que você imaginava. O que você quer dizer? Ele sabia que eles estavam vivendo acima de suas posses. Ele também suspeitava que eles já planejavam que você se mudasse com eles após a morte dele. Não por amor, mas por necessidade financeira. O quarto pareceu se inclinar de lado. Hernando sabia? Ele contratou um investigador particular para investigar as finanças deles. Cerca de 6 meses antes de morrer. Ele estava preocupado com o que aconteceria com você. David tirou uma pasta de documentos. Marcos e Alicia estão com uma dívida significativa. Dorothea. Cartões de crédito. Empréstimos de carro. A hipoteca deles está submersa. Eles têm vivido de dinheiro emprestado por anos. Eu olhei para os papéis, vendo colunas de números que pintavam um quadro de imprudência financeira e desespero. Hernando queria que você tivesse esta informação se algum dia precisasse dela para se proteger. Continuou David. Ele também queria que você soubesse sobre a apólice de seguro. Que apólice de seguro? David sorriu tristemente. A que ele tirou especificamente para garantir que você tivesse recursos se Marcos e Alicia se tornassem um problema. 5 milhões de pesos. Pagos diretamente para uma conta fiduciária em seu nome. Estava lá, rendendo juros por 2 anos. Esperando que você precisasse. 5 milhões de pesos. Hernando tinha-me protegido de além do túmulo. Ele sabia. Eu sussurrei. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele te amou o suficiente para se preparar para isso. David fechou o arquivo gentilmente. A questão agora é o que você quer fazer com esta informação. Eu pensei em Marcos. Parado na porta naquela manhã. Bloqueando meu caminho enquanto insistia que só queria me ajudar. Eu pensei em Alicia. Com suas pastas cheias de estatísticas sobre ganhadores de loteria que iam à falência. Se posicionando como minha salvadora enquanto me sangrava por 2 anos. Eu pensei em Hernando. Que passou seus últimos meses não apenas lutando contra o câncer, mas lutando para me proteger de nosso próprio filho. David. Eu disse finalmente. Eu quero ter uma reunião de família. Hoje à noite. Eu quero que Marcos e Alicia entendam exatamente como a situação financeira deles parece e exatamente o quanto a sogra deles sabe sobre isso. Você tem certeza? Uma vez que você revelar esta informação, não há como voltar atrás. Eu me levantei da cadeira de couro, sentindo-me mais forte e mais determinada do que eu me sentia em anos. David. Eu passei 2 anos sendo tratada como uma fonte conveniente de renda por pessoas que supostamente me amavam. Meu marido viu isso acontecer e tentou me proteger. Eu acho que é hora de Marcos e Alicia aprenderem o que acontece quando você subestima uma mulher Ramírez. O olhar de admiração nos olhos de David me disse tudo o que eu precisava saber. Hernando ficaria realmente orgulhoso. A reunião de família foi agendada para as 7 da noite. Eu passei a tarde me preparando com a ajuda de David, organizando documentos e planejando exatamente o que eu precisava dizer.
Marcos e Alicia pensaram que estavam vindo para discutir meu surto emocional com os repórteres e encontrar uma maneira de gerenciar a atenção da mídia daqui para frente. Eles não tinham ideia de que estavam entrando em um acerto de contas. Alicia chegou primeiro. Armada com artigos impressos sobre ganhadores de loteria que haviam sido enganados por parentes e um laptop cheio de planilhas mostrando como eles poderiam gerenciar minha fortuna de forma adequada. Marcos trouxe uma garrafa de vinho e sua expressão mais conciliatória. Mãe? Sobre o que você disse àqueles repórteres. Marcos começou enquanto eles se acomodavam na sala de estar. Nós entendemos que você estava sobrecarregada. Eu não estava sobrecarregada. Eu interrompi calmamente. Eu estava finalmente dizendo a verdade. Alicia abriu seu laptop com eficiência praticada. Dori. Nós preparamos um plano financeiro abrangente que aborda todas as suas preocupações enquanto garante sua segurança a longo prazo. Antes de discutirmos minha segurança financeira. Eu disse, estendendo a mão para a pasta que David tinha-me dado. Acho que deveríamos discutir a de vocês. Eu coloquei o primeiro documento na mesa de centro entre nós. Marcos olhou para baixo e o sangue sumiu de seu rosto. O que é isso? Perguntou Alicia. Embora sua voz sugerisse que ela já sabia. É um perfil financeiro completo da casa de vocês. Compilado por um investigador particular que seu pai contratou antes de morrer. Eu observei os dois ficarem muito quietos. Ele contratou um investigador para nos espionar? Para me proteger. O que? Como se vê? Era necessário. Eu peguei outro documento. Vocês devem 471,000 pesos em dívidas de cartão de crédito em 6 cartões diferentes. A hipoteca de vocês está submersa em 320,000 pesos. Vocês têm 2 empréstimos de carro totalizando 181,000 pesos. E Alicia? Seu negócio tem operado com prejuízo por 8 meses. A compostura profissional de Alicia se desfez completamente. Como você ousa invadir nossa privacidade? Da mesma forma que vocês invadiram a minha quando decidiram que eu era incompetente demais para lidar com um bilhete de loteria que eu comprei com meu próprio dinheiro. Eu mantive minha voz nivelada. Quase conversacional. Por 2 anos. Vocês têm usado meus pagamentos de pensão para pagar a dívida de vocês, enquanto me posicionam como uma dependente grata que deveria estar grata pela generosidade de vocês. Marcos encontrou sua voz. Mãe? Todo mundo tem desafios financeiros. Nem todo mundo cobra da mãe viúva 13,000 pesos por mês para viver como empregada doméstica não remunerada enquanto planeja mudá-la para o porão. Eu coloquei outro documento na mesa. Este é um detalhamento do que minha situação de vida realmente me custou versus o que gostaria viver de forma independente. Vocês têm-me cobrado mais em cerca de 6,000 pesos por mês, enquanto extraem aproximadamente 15,000 em trabalho não remunerado. O silêncio que se seguiu foi profundo. Isso é mais de 250,000 pesos por ano que vocês tiraram de mim. Continuei. 500,000 em 2 anos da sua própria mãe enquanto planejavam me isolar ainda mais. Me mudando para o porão de vocês. Alicia estava chorando agora. Mas eu notei que eram o tipo de lágrimas que as pessoas choram quando são pegas. Não quando estão arrependidas. Nós nunca quisemos que fosse assim. Disse Marcos desesperadamente. Nós só precisávamos de ajuda. E você era família e vocês pensaram que eu era velha demais e grata demais para perceber o que vocês estavam fazendo. Eu me levantei. Sentindo-me mais leve do que eu me sentia em meses.
Mas o pai de vocês sabia. Ele enxergou através dos dois e se certificou de que eu tivesse os recursos para me proteger quando eu finalmente percebesse o que estava acontecendo. Eu coloquei o documento final na mesa. Esta é a notificação de um fundo fiduciário que Hernando estabeleceu para mim 2 anos atrás. 5 milhões de pesos. Rendendo juros. Esperando que eu precisasse. Ele também deixou instruções com David Rivera para monitorar a situação financeira de vocês e intervir se necessário. Marco estava balançando a cabeça como se pudesse fazer a verdade desaparecer. Eu não entendo. Pai nunca disse nada. Porque ele esperava estar errado sobre você. Ele esperava que, quando chegasse a hora, você me tratasse com o amor e respeito que ele te ensinou a ter pela família. Eu peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Em vez disso, fui tratada como uma oportunidade de negócio. Aonde você vá? Alicia chamou atrás de mim. Começar minha nova vida. Eu fiz um depósito em um lindo apartamento na comunidade de idosos de Prado Verde. 2 quartos. Cozinha completa. Minha própria vaga de garagem e uma taxa mensal que é menos do que eu estava pagando para ser inquilina de vocês. Eu parei na porta da frente. Olhando de volta para as 2 pessoas que haviam se aproveitado da minha tristeza e solidão para o ganho financeiro deles. E mais uma coisa. Como vocês não terão mais minha renda para ajudar com as despesas, talvez queiram começar a planejar como vão lidar com aquela dívida de 470,000 pesos no cartão de crédito. Eu ouvi que o estresse financeiro pode ser muito desafiador para as famílias. Enquanto eu caminhava para o meu carro, eu podia ouvir Alicia soluçando e Marcos tentando acalmá-la. Mas a crise deles não era mais problema meu. Eu tinha 53 milhões de pesos. Um marido morto que havia mamado o suficiente para me proteger de além do túmulo. E o resto da minha vida para viver nos meus próprios termos. Hernando sempre dizia que justiça atrasada não é justiça negada. Apenas justiça com um tempo melhor. Acontece que ele estava certo sobre isso também. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz é importante.